Nas sombras que dançam no véu da razão, ecos sussurram, gelados em solidão. No abraço do vento, o gelo é um rei, reino sombrio onde a luz não tem lei. Sejam sempre bem-vindos ao frio mortal, onde o tempo congela no espaço irreal. Independentes, domínio sem fim, guardião das trevas, o eterno clarim. Bem-vindos ao Gélidos Domínios Eter Tenebris. Eu estou aqui hoje, eu estou gravando mais uma parte do Weinberg, né? A gente continua o nosso estudo de relatividade. Essa é a lista de relatividade geral, mas e a gente está chegando ao ponto de realmente começar a discutir relatividade geral com todos os livros que a gente está resenhando. Então, eu vou fazer aqui. Que era mesmo? Eu estou um tempinho sem mexer com essa parte aqui. Apresentar as lives. Aqui. Estou um tempinho sem fazer apresentações, é engraçado. Ficou. Agora sim. Agora sim. Tá aí. Então, nós estamos aqui discutindo mais uma vez o livro do Weinberg. E nós vamos fazer. Esse vídeo vai ser curtinho e eu cheguei a pensar em fazê-lo em uma live. Como a gente está gastando muito tempo em live com os seminários do canal, desde que a gente começou a fazer a discussão do centenário do Einstein lá com o Elael, centenário da visita do Einstein lá com o Elael e com a Josina, a gente tem feito muitas lives, então as lives quase uma vez por semana, e a gente acabou deixando as lives do Clube do Livro, os exercícios do Clube do Livro, um pouco de lado, e até mesmo esses vídeos assíncronos sobre o Clube do Livro de relatividade geral, e também de relatividade especial, que eu estou chamando de simetria de Lorentz. Né? Então, até porque a gente está vendo relatividade especial aqui também. Então, lá estou tratando mais especificamente dos problemas da simetria de Lorentz mesmo, que é mais um ponto de vista algébrico e tal. Então, aqui eu vou fazer, abrir essa discussão. Esse vídeo deve ser curtinho, mas como eu estava dizendo, porque isso aqui era algo que eu estava pensando em fazer numa live, que era para eu devo fazer ainda, independente desse vídeo assíncrono, fazer uma live com uma conversa, com uma discussão com gente para trocar ideia e tal, pode ser bem interessante. Então, sempre lembrando que esse material também, o Alexandre Zabor, que eu vou colocar na descrição aqui, ele faz mini curso de extensão desses temas avançados em física teórica e astrofísica. Então, assim, eu recomendo muito acompanhar o trabalho do Alexandre Zabor. Né? Bem, antes de começar, a gente tem uns tempos para cá tem feito muito merchandising, né? E esse aqui é uma das linhas de apoio ao canal que são viáveis hoje em dia. Nós temos agora uma loja de camisas, por hora com poucas camisas ainda, são só 3, mas essa é uma forma de apoiar o canal. A loja é Mapenca, a roupa Mapenca a Eter Tenebris. E você consegue comprar
uma dessas 3 camisas com estampas típicas do canal, com temas do espaço e tal. Outra forma de se apoiar o canal é via esse Pix, né? E eu reitero demais o pedido desse apoio financeiro, porque nesse momento, assim, tanto eu e Alexandre estamos desempregados e a gente está tendo que viajar para fazer concursos, a gente tá precisando é, é, gastar com documentos, essas coisas que os concursos exigem, e a gente não está vinculado a nenhuma instituição. Contudo, a gente tem mantido as nossas pesquisas, como vocês podem ter visto nos últimos seminários. Inclusive, está sendo gravado na sexta-feira. Ontem, quinta-feira, teve o seminário do professor Duda, Jared Duda, lá da Cracóvia, que é o nosso novo colaborador do grupo de pesquisa, comigo e com o Luiz Gustavo. Então, assim, há um avanço nas pesquisas e tal. A gente não tem apoio para pesquisa em geral, não é muito fácil conseguir orçamento para apoio à pesquisa. Então, a gente começou a pensar que o canal poderia ser uma saída para esse tipo de iniciativa. Também apoiar a pesquisa científica que a gente faz e apoiar o desenvolvimento desse material didático e pedagógico que a gente desenvolve, que a gente disponibiliza aqui no canal de forma gratuita. Né? Então, como eu falei, o material de hoje, a gente vai discutir um pouco de eletrodinâmica, a gente vai partir já das equações de Maxwell, porque eu até já fiz isso em vários lugares, e aqui no YouTube, que é mostrar o tensor de Maxwell e as suas componentes. Eu já abordei como ele é obtido e abordei como que a gente chega nessas componentes aqui para o tensor de Maxwell, tanto nas atividades formativas de verão lá do canal do professor Elael, o canal Professor Global, como aqui também nos vídeos de hidrodinâmica relativística, que eu já abordei bastante isso. Eu também já discuti as propriedades desse tensor, que é um tensor antissimétrico, mas porque o que eu queria cheguei nas equações do Maxwell, né? Essa é uma das equações, e a forma como ele se transforma. Isso já foi colocado em alguns pontos, por isso eu estou apresentando uma definição, e essa contração é exatamente o que garante que o tensor seja um tensor de segunda ordem. Ele se transforma entre os planos tangentes e cotangentes, né? Ou seja, de totalmente contravariante para totalmente covariante, por duas contrações métricas. Aqui, na primeira, o índice beta satura e nós ficamos com o tensor misto F alfa delta, F alfa contravariante, que é alfa em cima, quando é em cima, ele é contravariante. Embaixo é covariante. Então vamos definir isso doravante, até para não ficar falando alfa, beta, então não ficar falando das letras, porque a ideia é fixar mais o conceito, tanto os conceitos matemáticos quanto os conceitos físicos, né? Então, nós temos aqui, via primeira contração, que é uma soma de Einstein, né? Ou seja, o beta vai correr, vamos ser eta, delta 0, F alfa 0, mais eta, delta 1, F alfa 1, eta, delta 2, F alfa 2,
teta, eta, delta, 3 F alfa 3. Então, vai ser essa soma e que são as contrações, né? E depois o alfa contrai. Então, aí a gente fica com a F e essa soma vai ser o tensor F alfa delta e, a última contração, que abaixa o índice alfa, né? Ou seja, F alfa contra variante, delta covariante, e a segunda contração deixa os dois índices covariantes, que é esse que está escrito aqui. Então, esse é um procedimento que seria muito interessante ser feito realmente numa aula síncrona, escrevendo. Né? E eu estou apresentando isso aqui e sem prejuízo dessa aula. Né? E estou apresentando realmente em termos de definição, que é como o Weinberg apresenta. O Weinberg, ele define essas coisas. E pronto. Não tem... e para a discussão do Weinberg, isso basta. Né? Então, como eu tento seguir, a gente tem a metodologia, seguir os livros capa a capa, ainda que discutindo, comparando com outros, tal. A ideia aqui é estudar a física, mas estudar também as diferenças de abordagem que os livros trazem. Então, o Weinberg ele faz assim, em termos de definições. Né? E aí ele define esse quadro-vetor, que é uma quadro-força. Olha que interessante, né? Aí a quadro-vetor-força, ele fica contraindo o tensor do Maxwell aqui, a quadro-velocidade, né? Aí você tem um tensor você acaba dando tensor do Maxwell misto, né? Com um termo contravariante, outro covariante, e ele vai contrair num produto escalar aqui com a quadra-velocidade. Então a gente tem, quando a gente abre essa quadra-velocidade nas suas componentes, a gente tem, quando a gente abre essa soma do tensor do máximo com essa contração do índice do tensor do máximo com a quadra-velocidade, a gente tem de volta a força de Lorentz. Então isso aqui é uma força de Lorentz escrita na notação quadro-vetorial. Então, essa abertura do tensor eu vou fazer, como eu falei, numa live. Provavelmente eu e o Alexandre. O Alexandre já abordou um pouco sobre a discussão como que era o nome? A discussão lagrangiana. Né? E, assim, aqui nós temos a contração dos índices do tensor Maxwell via como que ele contrai frente às transformações lorentzianas, frente às duas matrizes de Lorentz, como que ele funciona frente às transformações de Lorentz. Como ele é um tensor de segunda ordem, ele se contrai com duas lorentzianas, né? Então, nós temos, primeiramente, aqui o índice delta contrai, depois o índice gama contrai, sobrando os índices alfa beta, mas do lado direito da equação, a gente está no referencial O, e aqui no referencial O' ou prima, como queiram. Né? Bem, aí eu escrevo a força de Lorentz no formalismo tridimensional, justamente para comparar com o formalismo quadridimensional. Né? A gente consegue levar uma a outra, e como eu já falei, a gente vai abrir essas contas todas, mas aqui está tudo sendo apresentado só como definição.
temos aí a outra equação de Maxwell, que é essa identidade de Jacob para o tensor de Maxwell. Dito isso, né, isso aqui, quando a gente define o quadro vetor A, esse quadro vetor, a gente define lá, né? Eu não é se eu coloquei aqui. Eu não coloquei, mas eu vou falar então. Em outros vídeos, eu defino o tensor de Maxwell F alfa beta como a, umas derivadas de um quadro vetor a alfa. Então fica derivada int alfa, quadro vetor a beta, menos derivada int beta, quadro vetor a alfa. E aí, quando eu faço isso, então eu tenho o tensor do Maxwell descrito como um quadro vetor, e eu também esgoto bastante isso lá na discussão já em diversos lugares, discussão de hidrodinâmica, de física e tal. Vou esgotar isso quando a gente chegar em gravitação e eu for escrever o tensor do Maxwell num cenário representando a gravidade, num espaço curvo, né? E tal. E esse tensor de Maxwell, ele é no eletromagnetismo, esse quadro vetor, eu digo, quadro vetor, não o tensor de Maxwell, quadro vetor. Esse quadro vetor, ele é um invariante de calibre, no sentido de que isso também é uma coisa que eu pretendo mostrar, que se a gente fizer certas transformações com ele fica invariante. Ou seja, nesse sentido que ele é invariante de calibre. A gente consegue operar, né, com ele de certa forma, tal que ele mantém, mesmo que, ou seja, tem uma certa liberdade de escolha para esse quadro vetor, e que nós obtemos a mesma física. Assim, ele não é unívoco para todos os tensores do Maxwell. Nós temos um conjunto de quadro-vetores que são possíveis de dar qualquer tensor do Maxwell. E então a gente pode escolher algumas liberdades de calibre para esse tensor, e uma delas é esse aqui, que é considerado o calibre de Lorentz. Quando esse tensor quadro tensor, ele tem a componente A0, que é a componente temporal, que é o potencial escalar. E as outras três componentes são potencial vetor, né, que a gente usa, e define esse potencial em termos do campo magnético, sendo que o rotacional dele gera o campo magnético. Então, quando a gente faz esse calibre aqui, que é conhecido como calibre de Coulomb, a gente tem que esse quadro vetor, que o divergente desse quadro vetor é zero, e então a gente tem que a derivada temporal do quadro potencial do potencial colombiano é zero, e o divergente do potencial mais o divergente do potencial vetor não, vou falar de novo isso. Então, isso é uma soma, né? De 0 a 0, de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3. Então, vou agora realmente falar isso. De 0 a 0 é a derivada temporal do potencial colombiano, mais o divergente do potencial vetor. Isso tudo é zero. E isso é conhecido como calibre de Coulomb. E a gente, nesse sentido, a gente pode, substituindo nas equações, aqui na equação de Maxwell, essa aqui, eu não escrevi. Deixa eu ver se eu escrevo ela em algum momento, em destaque.
Não, ela ficou pequenininha aqui o tempo todo. Você vê, isso é uma coisa para ser feita, ser discutida numa outra aula, numa live, né, provavelmente. Então, essa aqui é a equação do Maxwell. Quando a gente opera, substitui o tensor do Maxwell, o tensor de Faraday, né, pela derivada do quadro potencial, e aí ela fica com essa cara de uma equação de onda, onde aí fica claro que as fontes nessa equação de onda são a corrente e a carga, né? Já que a quadro corrente tem a sua componente temporal, o J0, como a carga colombiana, e as componentes espaciais são o vetor corrente mesmo, vetor corrente usual no espaço tridimensional. Então, bem, a gente discutiu isso, então a gente já está entrando aqui nessa parte de correntes e densidades, constância e invariância de Lorentz, carga total e tal. Então, a gente está encerrando essa parte aqui, que isso aqui foi uma coisa que ficou da última vez que a gente atacou o Weinberg, e eu vou gravar imediatamente a sequência disso aqui, a próxima parte, que é o vídeo 7, que eu vou atacar o momento e energia nesse formalismo quadritensorial. Como eu disse, isso aqui não tem, sem perda frente a uma live que vai abrir essas contas de forma mais detalhada. Sendo isso, eu reforço o pedido de contribuição financeira. O nosso apoia-se está aqui embaixo também, né? Ele sempre põe o apoia-se correndo aqui embaixo, em conta. Deixa eu até ver aqui no meu retorno. Olha lá, cadê meu cursor? O cursor está aqui, ó. Então, logo abaixo do logotipo do canal. Então, eu vou encerrando com esse pedido e agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Esse ficou curtinho e eu vou imediatamente gravar a continuidade desse vídeo. Então, um abração a todos, sejam sempre bem-vindos ao Gélio dos Domínios Ethercanéticos.